A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e o meu pai tinha que ver minha progenitora fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam, apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter tido filhos. O meu velho sempre chamou a minha atenção, não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Era o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava, então chegava em casa com alguns volumes nas quais traziam em cima de suas costas e levavam para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência, logo antes de completar 18 anos, e morar com meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como é que uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio Criador é algo tão horrível? Bem, desde criança sempre tive acesso à internet e gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava e me deixava excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, o meu pai se enquadrava em alguns. Um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abuso dos próprios pais, o cheiro da podridão que vinha do sótão e sempre foi ignorado pela minha mãe, e além do mais, escondendo o rosto com aquilo e levando quase todas as semanas coisas para o sótão, as quais deixavam um odor terrível em nossa casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre o meu papai. Estes eram bem tóxicos. Eu imagino de qualquer outra criança ficaria com medo se estivesse na minha pele naquela época. Por exemplo, o meu pai um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes o meu pai, quando queria agredir a minha mãe, usava aquela máscara, progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nem fez nada comigo, contudo olhava para mim, em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia, um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual estava vivendo. Estou quase terminando a faculdade de educação física. E os meus tios falaram-me que meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos 2 anos que a minha mãe faleceu. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste, em razão de que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo, além de maltratar a minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer. O mistério estava em minha cabeça, o que meu pai guardava todo esse tempo no sótão. Lembro que alguns conhecidos, até mesmo os amigos da infância, desapareceram quando ainda moravam com meus pais. Não pretendia falar sobre este detalhe peculiar, no entanto faz parte da minha história. Nessa época eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando e nem o meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão todas as semanas. Sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado, de meio ponto reprovando-me em algumas matérias. A vizinha barulhenta, a senhora Yasmin, costumava escutar a televisão alta. Isso também foi um motivo para desaparecer? A última pessoa que eu não estiver que desapareceu
Foi a ex-namorada do meu pai, esta que traiu ele, e sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome de sua ex. Quando perguntava o que meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria e constantemente diziam que eram coisas boas. Sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência abatida olhando para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que o meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até minha velha casa e fui em direção ao sótão, na qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar muito bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro da podridão seriam corpos de vítimas do meu possível pai serial killer. Mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos nas quais envolviam necrofila e zoofila. O meu pai gravava vídeos nas quais compartilhava na internet, violando aqueles corpos que levava para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo quando cheguei aqui. A minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar. Apesar da minha infância perturbadora, decidi voltar onde bateu uma melancolia forte quando cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local, o travesseiro e o urso de pelúcia e as revistas de mulheres nuas, entre outras coisas de um adolescente com a minha idade na época. Quando pisei no chão, senti aquele lugar no qual eu enterrei as pessoas que matei. O meu melhor amigo, no canto à direita, a minha professora próxima da minha cama, minha vizinha, a garotinha da casa pouco mais distante, enterrada embaixo do tapete, o qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias pensando melhor. Acho que ficarei em minha velha casa e também acredito que vários outros corpos deixaram mais aconchegante, como já foi em minha infância.